prazo para prestar contas. O balanço das contas será remetido ao Tribunal de Contas até 31 de março de cada ano, juntamente com as peças acessórias e o relatório circunstanciado do Executivo e do Legislativo Municipal. Então, vocês já sabem que quem vai assinar e encaminhar a prestação de contas é o próximo gestor, e não o atual. Cabe também salientar o seguinte, que, como é ele que encaminha, ele fica atrelado ao processo. E eu vou contar uma historinha para vocês de um lugar onde eu assessorei no passado e aonde eu consegui reverter as contas do presidente anterior. O presidente que assumiu depois, ele negou qualquer tipo de documentação, qualquer situação para que saudasse a conta de 2012 do antigo gestor. Só que ele incorreu num erro, que quando o Tribunal de Contas notificava para contraditório, para se manifestar em todas as esferas do processo, ele notificava o ex-gestor, o atual gestor e a entidade. E nós, 3 ou 4 vezes, solicitamos documentação, nem resposta do ofício foi dado, nem que vai fornecer, nem que não vai fornecer. E onde é que foi o pecado desse novo gestor? O pecado dele foi o seguinte, que ele, ao invés de entrar lá no e-contas do tribunal e responder qualquer besteira lá e encher de linguiça, como a gente fala numa linguagem coloquial, ele não respondeu ao Tribunal de Contas. Então, o que acontece? O fato dele não responder, ele está omitindo o dever de encaminhar a documentação. Quando eu vi isso, eu redigi uma peça para o Tribunal de Contas, encaminhei cópia de todos os ofícios que não foram atendidos e coloquei ainda que, além do cerceamento de defesa, era um descaso com a coisa pública, que ele nem respondendo ao tribunal não estava. Voltou do julgamento lá para inicial, para o contraditório, para a fase do contraditório, ficou anulado todas as fases e solicitaram para o ex-gestor quais os documentos ele necessitava. O tribunal notificou o atual gestor para que encaminhasse aqueles documentos para depois o ex-gestor elaborasse o contraditório dele. Então, assim, não adianta, em determinadas situações, eu tentar prejudicar alguém, que isso pode respingar em mim. Tá? Artigo 25. Os demais gestores responsáveis por bens, valores, dinheiros públicos, na esfera estadual e municipal, prestarão contas anualmente até dia 30 de abril do exercício subsequente aos das referidas contas. Quem que entra aqui? Os consórcios. Consórcio de saúde, consórcio de estrada, todos os tipos de consórcios que existem, eles prestam contas até 30 de abril. Regimento interno do Tribunal de Contas, artigo 225. O prazo final para encaminhamento da prestação de contas é 31 de março, relativo ao exercício financeiro anterior, para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo, compreendendo este último as administrações direta e indireta, incluídas autarquias, fundações e fundos especiais. Todas essas entidades, 31/3. Órgãos de abrangência no município. Quem que tem que prestar conta? A administração direta, Poder Executivo e o Poder Legislativo, e indireta, fundos com contabilidade descentralizada. Então, tem municípios maiores que eles têm Fundo Municipal de Saúde com contabilidade própria, Fundo Municipal de Educação com contabilidade própria, e assim por diante. Autarquias, fundações de direito público, consórcios intermunicipais e entidades congêneras, empresas estatais, fundações públicas de direito privado, secretarias municipais das áreas de saúde e educação com municípios acima de 200 mil habitantes. Tá? Então, essa é a abrangência. E quem que é responsável pela prestação de contas? Nós temos uma dificuldade muito grande nesse aspecto,
de que fica aquela coisa assim, não, eu estou com as contas reprovadas, eu estou inelegível porque o contador, porque o advogado, porque o controlador interno fez errado. Tem que separar bem, gente, o que é ato que o servidor fez do que é ato administrativo que vocês fazem. Então, às vezes, tem aquele prefeito que não escuta um assessor, que não escuta o contador, que não escuta o advogado, ou pior, aquele que depois de tudo que está feito, cai ali no jurídico, no contábil, resolvam que a bomba está feita. Esse tipo de situação você não pode jogar nas costas do servidor. Para o efeito de atribuição da responsabilidade sobre a prestação de contas, consideram-se gestor das contas, a pessoa de cada representante legal da entidade que tem exercido a ordenação da despesa no período correspondente às contas prestadas, e o gestor atual, o nome do atual representante legal da entidade. Então, aquilo que eu falei para vocês já hoje, que as duas pessoas, nessa virada de mandato, elas ficam intercaladas na prestação de contas. Importante, o cadastro do gestor, do responsável técnico e do controlador interno devem estar atualizados junto ao Tribunal de Contas. Então, chegou dia 2 de janeiro agora, que dia 1º, a maioria das eleições da presidência da Câmara é dia 1º. Chegou dia 2, providenciar que seja alterado todo o cadastro do Tribunal de Contas para evitar problema lá no encaminhamento da prestação de contas. Constituição do processo. O que faz parte do processo de prestação de contas? Né? Composição informatizada, tendo por base os dados eletrônicos enviados através do SIM-AM para o Estado do Paraná e o SFINGE para o Estado de Santa Catarina, nos prazos estabelecidos na instrução normativa específica do Tribunal de Contas, incluindo os registros efetivados do módulo de informações anuais. Essa questão de encaminhamento dos dados informatizados, vocês vejam bem como mudou a situação em relação a outros anos. Ano passado, por exemplo, o tribunal liberou certidão para os municípios o ano inteiro com o SIM-AM lá no comecinho do ano. Hoje, quem não tiver com o SIM-AM do mês 9 encaminhado, não tem certidão. E, no caso de alteração de gestor, como vai ocorrer agora no início do ano, é interessantíssimo que esses dados informatizados, na medida do possível, sejam encaminhados até o máximo possível para os tribunais de contas. Eu tenho duas prefeituras que eu assessoro, uma delas a gente conseguiu a reeleição e a outra a gente perdeu. Então eu hoje estou dedicando um tempo maior para que eu perdi. E vamos fazer uma proeza. Dia 31 de dezembro, à tarde, o SIM-AM vai estar entregue para o Tribunal de Contas. Ninguém do outro mandato vai colocar a mão no que era nosso. Para quê? Para evitar problemas no que tange a esse encaminhamento posterior. Tá? Eu mesmo fiz uma situação em 2013 para um ex-prefeito que acho que se ele me encontrar na rua ele me mata. Mas eu segui a lei. Ele perdeu a eleição e não conseguiria fechar as